Como prometido, vim gravar o vídeo aqui a respeito de mapas mentais. Primeiro vou falar um pouco a respeito do que é ele em si e depois dar um exemplo de como fazer o seu mapa mental aí, se você tiver interesse. Eu comecei a ter contato com mapas mentais por volta de 2011, mais ou menos, e foi quando eu li esse livro aqui, Mapas Mentais e Memorizações para Provas e Concursos. Felipe Lima e William Douglas foram os autores desse livro. O William Douglas ele tinha escrito esse livro aqui, dentre outros, Como Passar em Provas e Concursos, na época quando eu estudava para concursos públicos. Esse livro ele é muito mais denso do que o anterior que eu mostrei, e ele também não tem... Ele fala um pouco de mapas mentais, mas ele não é tão específico e tão prático quanto esse pequenininho aqui. Olha a finurinha dele. Inclusive, eu te oriento, se você tiver interesse, adquira esse livro aqui, que ele é bem interessante. Aqui estão os autores do livro. Então, o primeiro contato que eu tive foi lá por volta de 2011 e eu comecei a adotar a técnica dos mapas mentais. Se você está perdido no que eu estou falando, deixa eu te explicar o que é mapa mental, e nada melhor do que explicar do que mostrando um exemplo. E o exemplo está aqui, ó. Isso é um mapa mental. Tá vendo aqui? Isso é um mapa mental. O mapa mental ele não é tanto uma técnica para você estudar. Ele é mais, lógico que ele ajuda no estudo, mas ele é mais para você relembrar do que você estudou, de você assimilar bem o conteúdo e de você poder relembrar com facilidade, ou seja, evocar essas informações que estão aí no seu cérebro. Você pode perceber que quando a gente estuda desde criancinha, a gente aprende a estudar linearmente, ou seja, você pega lá o seu caderno, o professor ele vai passar a matéria ou ele vai editar e você vai escrever ali nas páginas do seu caderno linearmente. Só que o nosso cérebro ele não funciona desse jeito. Nosso cérebro ele funciona mais bagunçado do que você possa imaginar. Lógico que é uma bagunça organizada, é uma bagunça onde ali tem uma estrutura, mas não é daquela forma linear. Então geralmente a gente aprende dessa forma e aí quando vai ter uma prova a gente vai na raça mesmo, lendo aquilo lá o máximo possível, fazendo exercícios tal para fixar aquilo ali na raça, fazer a prova e depois fez a prova, tirou a nota lá mínima para passar, pronto. Você não precisa mais fazer mais nada, esquece o conteúdo que você já estudou e forte abraço. O mapa mental ele vai fazer com que você fixe isso na sua cabeça, esses conteúdos estudados. Você vai fazer o seguinte, você coloca a informação principal no meio da folha e depois você coloca as ideias mais secundárias aí, como fazendo umas setas indo para os cantos das folhas. Sempre colocando palavras curtas ali e um desenho e colorido. Eu não pinto muito para não perder tanto tempo fazendo o mapa mental, mas eu uso canetas diferentes. Então, caneta vermelha, azul, preta e verde, por exemplo. Mas eu já usei a técnica de pintar também. Eu fazia os desenhos, depois eu vinha com lápis e ia pintando cada um deles. Porque cada detalhe desse que eu te falei do mapa mental, ele vai atuar em uma área do seu cérebro. Então, quando você olha aquela informação no mapa mental, as cores vão fazer sentido, o formato que está o desenho vai te fazer sentido, as palavras que você coloca ali vai fazer sentido. Lembrando que são sempre palavras curtas para você lembrar de cada uma das coisas. Por exemplo, aqui ele está falando a respeito de um tema aqui do... Cadê? Contrato. Não, cadê? Aqui, ó, esse primeiro aqui. Alteração de contrato trabalhista. Ele está fazendo reflexo. Tá vendo esse mapa aqui, ó. Então ele coloca palavras pequenas em cada um dos desenhos. Então, ó, a palavrinha, um desenho, todos vão te relembrar ou fazer você lembrar do assunto. Então aqui o primeiro ponto aqui, contratos individuais. Contratos individuais e um desenho ali de um cara escrevendo o negócio. Então quando você bater o olho aqui, você vai lembrar do que você estudou, os fundamentos, as argumentações a respeito desse tópico. E por isso que ele é uma estratégia interessante. Agora eu estou utilizando uma estratégia um pouco diferente, foi a estratégia que eu aprendi logo nas primeiras semanas de fevereiro lá no meu seminário. Por quê? O que eu fazia antes? Eu estudava ali o máximo de conteúdo possível, ia anotando algumas coisas e depois ia lá e fazia o mapa mental. Só que depois que eu aprendi a questão da leitura trabalhada, eu comecei a mudar um pouco essa estratégia. Ou seja, eu tenho um livro ou um material passado em sala de aula, estou lá escrito linearmente, como eu falei lá no começo. Cada parágrafo ele só pode ter uma ideia central. Então você pega cada parágrafo e grifa ali a ideia central dele. No final da sua leitura, essas palavras aí, esses tópicos frasais, essas
ideias principais de cada parágrafo formam o seu resumo. Você, com esse resumo na mão, você monta o seu mapa mental. Eu pulava esse processo, eu já ia direto para o mapa mental, mas estou utilizando ele agora, está funcionando, está ficando legal. Então você vai e faz o seu mapa mental. Uma coisa que é bem interessante é a respeito das revisões que você vai utilizar. Aqui nesse livro ele vai falar bastante a respeito disso. Ele fala que conforme o tempo vai passando, você vai esquecendo o conteúdo que você vai estudando. E você tem que manter uma rotina de revisão desse material. E ele ele adota a seguinte estratégia que eu já utilizei também e funcionou. Você fez o mapa mental hoje, você coloca a data nele lá. Hoje é dia 14 de março, põe lá em cima. Amanhã eu vou revisar ele, dia 15. Depois dia 16 também, dia 17 e assim por diante. Eu vou revisá-lo 30 dias direto. Deu os 30 dias, eu já começo a dar um intervalo um pouco maior. Começo a revisá-los uma vez por semana. Isso durante um mês ou durante 2 meses, semanalmente. Depois de passar pela fase da semanal, da revisão semanal, você passa para quinzenal. Depois semestral, até o fim, quando chegar na revisão anual. Quando você chegar na revisão anual, você para por aí e fica sempre anualmente revisando isso aí. Segundo Felipe Lima, no livro, ele falou que ele revisava lá o conteúdo das matérias dele do ano em 2 semanas, mais ou menos. Em 2 semanas, no final do ano, ele conseguia revisar tudo. Lembrando que a cada revisão, a sua revisão vai ficando mais rápida, mais fácil. Deixa eu pegar umas folhas aqui só a título de exemplo. Eu tenho um monte de folha de sulfite aqui. Por exemplo, supondo que aqui são mapas mentais. Então eu tenho um mapa com uma figura, ideia central e as ideias aqui, as ramificações do lado, supondo. Então é muito rápido, eu passei o olho aqui, 2 segundos já dei uma lida nela toda, opa, legal, pulo para a próxima, e aí vou indo, pulo para a próxima e assim por diante. Ou seja, as revisões não tomarão tanto tempo assim. E quando aquele primeiro mapa fizer 30 dias, ele vai ter um espaçamento maior, então você vai ter essa constante aí. Então vai ser bem interessante. Eu também, no começo, eu fazia os mapas mentais em metade das folhas. Eu dividia a folha de sulfite que eu queria economizar e cortava ela no meio. Não achei uma estratégia tão legal assim. Então agora utilizo a folha inteira, a folha A4 inteira. E te aconselho a fazer a mesma coisa, porque aí vai ter um espaço maior e vai ter teu cérebro vai olhar aquela imagem bonitona, você não vai ter que ficar forçando a vista ali se você escrever palavras muito pequenas. E não se preocupe com os desenhos, eu não sei desenhar, não sei o que. É de qualquer jeito mesmo. Inclusive, no livro aqui fala, quanto mais esdrúxulo for o desenho, mais fácil vai ser você lembrar dessa figura depois. Então não importa, você está escrevendo uma palavra lá, lembra de uma imagem que vai te lembrar alguma coisa ali. Por exemplo, você está falando de estudar, daí você desenha um carinha numa mesa, pronto, é isso que vale. Está falando de... vai fazer algum tipo de trabalho, aí você coloca lá um cara quebrando, batendo uma laje, sei lá. Então, uma enxada, alguma coisa bem esdrúxula assim. Tá falando de polícia, bota lá um bonequinho com a arma na mão e assim por diante. Então, não se preocupe quanto a isso. Eu sei que o começo é muito difícil, quebrar aquele paradigma e começar a fazer. Às vezes a gente acha que tá perdendo muito tempo fazendo mapa mental, mas não vá nessa. Vá no que eu estou te dizendo aqui. Vai ser excelente para que você mantenha na sua cabeça todo o conteúdo estudado. Não adianta você ler 1000 páginas por semana e depois você não lembra nenhuma no final de 2 semanas ou menos às vezes. O importante é você às vezes estudar menos, porém ter esse material todo na sua cabeça. Aí é muito melhor. Lembrando que conforme mais você vai estudando, mais os assuntos vão ficando interligados. E às vezes você, usando o método tradicional de estudo, você já não lembra o que você estudou ontem, e aí você está estudando uma coisa hoje que seria legal fazer uma intercalação aqui, mas você já não lembra, então teu estudo vai ficar prejudicado. Logo, eu aconselho você a adotar essa estratégia, comece a fazer mapas mentais, que vai ser muito legal, adquire esse livro. Se você não quiser adquirir esse livro, procure aí exemplos de mapas mentais na internet, você vai achar um monte de desenho. Então fica a dica aqui, forte abraço e até a próxima.